maravilhoso Espírito Santo. Amém, queridos? Amém. Hoje nós iremos falar sobre a cura do homem da mão ressequida. Essa é uma história muito interessante e ao mesmo tempo chama a nossa atenção, pois que entra em cena se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. A Bíblia diz claramente que Jesus sempre tinha o costume de ir às sinagogas, traduzindo para o dia de hoje, igreja, e ele ia para lá para ensinar e também observar e ver as coisas que aconteciam para poder agir poderosamente na vida daqueles que ali necessitavam de um milagre. E neste momento especial, Jesus foi a uma das sinagogas, e nessa sinagoga existia um homem que a Bíblia não menciona o seu nome, nem tampouco a sua idade, mas que já estava passando por alguma dificuldade há muito tempo. Ele era um frequentador, estava sempre ali na sinagoga para aprender um pouco das escrituras sagradas que as pessoas da época ensinavam, principalmente as pessoas que tinham conhecimento a respeito dos ensinamentos de Cristo, de Deus. A Bíblia diz que ali existia um homem que estava com uma situação muito difícil. Ele tinha uma das suas mãos que estava ressequida, ou seja, a sua mão não tinha mais condições de poder fazer alguma coisa com ela. E a Bíblia diz que claramente Jesus chega e vê a situação deste homem, o qual estava há muito tempo nessa situação. Só que a cada momento que este homem ia à sinagoga e ouvia as palavras que eram direcionadas por Deus aos corações presentes, este homem sempre entrava e saía da mesma forma que chegava. Ele não via resultado, ele não via um milagre acontecer na sua vida. E Jesus chega e vê a situação deste homem. Só que quando Jesus chega naquele lugar, Jesus chamou a atenção das autoridades daquela época, principalmente dos fariseus, saduceus, enfim, pessoas que não eram favoráveis ao que ele ensinava, era contra os ensinamentos que ele estava ali ensinando. Só que as pessoas começavam a observar a Jesus para ver se ele fazia alguma coisa para acusá-lo, porque ali era um dia, especialmente um dia de sábado. Então os fariseus, os escribas, ele não faziam milagres, ele não fazia nada, porque ele vivia ao pé da letra. Ele não pensava no bem-estar das pessoas que ali estavam, ou seja, para melhorar a saúde, a situação das pessoas que estavam vivendo naquela maneira. Então, este homem, ele estava vivendo uma situação não muito agradável para ele. Era uma situação difícil para a sua vida. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, Jesus veio para transformar pessoas. Jesus, ele estava ali com um foco, com o objetivo de mudar situações, como hoje também é diferente. Jesus também está aqui no nosso meio, neste lugar, para mudar situações, para trazer resultados favoráveis a cada um de nós. Então aquele homem, ele não esperava que isso viesse a acontecer. Jesus surpreende aquele homem, em meio àquela grande multidões, ou pessoas que ali estavam dentro da sinagoga. Jesus olhou e observou aquele homem. Então Jesus também, ele nos observa e vê individualmente cada situação que estamos vivendo. Ele se preocupa com a sua situação. E Jesus estava se preocupando com a vida daquele homem a ponto de olhar para ele e pedir para que ele se levantasse. A primeira atitude daquele homem foi se levantar também, porque ele ouviu a voz de um Criador dizendo para ele: levante-se. E ele se levantou. Então tem coisas que devemos também fazer. Quando Jesus mandar a gente fazer tal coisa, temos que obedecer. Então a primeira coisa que Jesus pede àquele homem que estava com a mão ressequida foi: levante-se. E quando a gente toma essa atitude de poder se levantar, Jesus, ele entra em cena para poder mudar a nossa história. Então foi justamente isso. Aquele homem poderia até ficar no mesmo lugar, mas o milagre não ia acontecer, porque aquele homem deveria fazer a parte dele e Jesus também fazer a maior que ele não poderia fazer, que era fazer com que a sua mão pudesse voltar o que era antes. Então este homem, ele se levanta e Jesus diz assim para ele: venha para o meio.
vinha para o meio, para que todos pudessem ver que Jesus estava ali naquele lugar e tinha autoridade do céu para fazer coisas grandes acontecer naquele exato momento. Por isso Jesus disse: levante-se e venha para o meio. Enquanto Jesus pede para aquele homem se levantar e vir para o meio, ali estavam as autoridades daquela época olhando para Jesus. Quando Jesus começa a falar sobre isso, aí veio agora a indignação daqueles homens. Como é que este homem pode fazer algo no dia de sábado? Como é que este homem diz que é o Filho de Deus, que guarda os mandamentos do Senhor, e agora ele vai fazer algo que isso é proibido aos olhos dele? Por isso que Jesus disse claramente para aqueles homens uma palavra que chamou-lhe a atenção. Por exemplo, Jesus disse: o que é mais importante? Matar a vida, matar a pessoa que está com vida, ou trazer a vida de volta? Qual o melhor dos dois? Matar ou morrer? Deixar a pessoa doente ou restaurar a pessoa? Quando Jesus começa a falar a respeito disso, aí causou ira nos corações daqueles homens. Porque Jesus disse: olha, é necessário que vocês que têm animais, levar água para que eles possam beber, e não deixar morrer de sede. Em outras palavras, este homem está aqui há tanto tempo, passando por essa situação. Qual é o melhor? Deixar ele viver nesse estado ou restaurar a sua saúde? Então Jesus olhou para ele e disse claramente para aquele homem: estende as tuas mãos. E quando ele estendeu as mãos, imediatamente a sua mão foi lhe restaurada. Aleluia! E preste bem atenção nisso. Quando se fala mão ressequida, é muito mais do que seca. Este homem estava impossibilitado de poder fazer qualquer coisa com a sua mão. Então tem coisas em nossas vidas que talvez esteja seca ou ressequida, seja em qualquer área, e precisamos urgentemente de um milagre, de uma restauração, que um homem não pode fazer, somente Jesus Cristo. E Ele está aqui no meio de nós, entre nós, dizendo: levante-se, venha para o meio, estenda as mãos, para que você possa ver com seus próprios olhos o milagre que Ele vai fazer, realizar na sua vida. Não fique mais impossibilitado de poder fazer as coisas. O Senhor está dizendo: ainda existe solução. Porque se Ele operou lá no dia de sábado, hoje também é sábado, e Ele também vai fazer as mesmas coisas que Ele fez lá no passado na sua vida. Quando Jesus fez um milagre, muitos ficaram admirados em ver o poder transformador, restaurador da parte do nosso Deus, por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho. Muitos ficaram alegres, porém outros ficaram chateados, principalmente os fariseus, porque entre eles começaram a tramar para poder matar Jesus. Enquanto isso, Jesus partiu e uma grande multidão o seguia, vindo de todos os lugares, para que o nome dele pudesse ser glorificado. Então essa história é uma história que nos chama a atenção, porque Jesus continua ainda a operar milagres. Independentemente das pessoas crerem ou não, Ele ainda é o Deus que cura, o Deus que opera e ninguém pode impedir. Veja só que quando Jesus chegou naquela sinagoga, havia ali uma pressão muito grande. Os fariseus querendo acusar Jesus e Jesus querendo fazer milagre. Então, para a surpresa deles, para que eles pudessem entender que Jesus foi o enviado e é realmente o Filho de Deus, Ele deixou lá bem claro que Ele chegou para fazer a diferença aonde quer que esteja. E o milagre aconteceu, Deus foi glorificado através de Jesus Cristo, seu Filho. Aquele homem voltou para casa restabelecido, agora com condições de poder trabalhar com a sua mão santificada, ou seja, restaurada pelo poder do nome de Jesus,
e o nome do Senhor foi glorificado ali naquele lugar. Aí eu vejo outra história também, que no dia de sábado, Jesus foi à sinagoga também, e ali se encontrava uma mulher, há 18 anos vivendo encurvada, com espírito de enfermidade no seu corpo. Ou seja, o inimigo já havia colocado essa situação há 18 anos na vida daquela mulher. Ela não conseguia andar direito, ela vivia encurvada, uma situação horrível. O interessante que me chama a atenção é que esta mulher também estava na sinagoga, sempre estava na sinagoga, e ninguém olhava para ela para poder fazer alguma coisa. Ou seja, ninguém chegava lá em nome de Jesus ou em nome de Deus, colocava a mão sobre a vida dela para poder fazer com que aquele espírito pudesse sair da vida dela e voltasse normal. Mas pelo contrário, ela não tinha possibilidade de olhar para cima, ela vivia encurvada. Então tem muitas pessoas que vivem no estado dessa mulher, talvez até mesmo com a mão ressequida em qualquer área da sua vida, ou vive encurvada, sem poder olhar para cima. Então isso não era apenas uma semana, um dia, um mês, era anos que ela estava vivendo nesse estado. E tem muitas pessoas que vivem nesse estado, encurvado há muito tempo mesmo, sem possibilidade de olhar para cima. Então a Bíblia diz que Jesus chega naquele lugar, e quando Jesus chega naquele lugar, ele percebe, ele vê a situação desta mulher. E Jesus ainda considera essa mulher como filha de Abraão, ao ponto de olhar para ela e ir em direção a ela e dizer para ela: filha, tu estás curada desta enfermidade. Ele coloca a mão sobre ela e imediatamente ela se endireita, e o nome do Senhor é glorificado mais uma vez. Talvez nessa noite você chegou aqui com algum tipo de enfermidade. Quem sabe você não consegue se mexer direito para um lado, para o outro, com dores na coluna, dores em qualquer área da sua vida, mas o Senhor está dizendo: hoje é o seu dia, hoje é a sua hora. Essa enfermidade que está sobre o seu corpo vai desaparecer, porque o dono da cura está aqui, ele vai tocar em você, e a partir de hoje vai desaparecer para a glória de Deus. Irmão, estávamos ministrando a Santa Ceia do Senhor lá na igreja do Pedra Branca, e uma irmã contou para a gente que estava cheia de problemas, e principalmente dores na coluna, não conseguia fazer nada dentro de casa, vivia na base de medicamento, mas para a glória de Deus, a Bíblia diz claramente que Jesus faz grandes coisas, irmão, ninguém pode impedir. Ela tomou a Santa Ceia, participou daquele momento, e o Senhor realizou o milagre na vida dela, e até hoje desapareceu as dores. Estávamos visitando sábado passado alguns irmãos da igreja lá de Pedra Branca, e fomos na casa da irmã, e eu coloquei a mão sobre a vida de uma senhora que não conseguia levantar as mãos. Terminei de orar, imediatamente, eu não sabia, imediatamente após a oração, ela pegou a palavra e disse assim: eu quero contar algo. O pastor, quando colocou a mão sobre o meu ombro, eu não conseguia levantar as mãos, mas logo após a ministração, e quando ele terminou, eu senti algo queimando sobre mim, e agora eu consigo levantar minhas mãos, eu fui curada. Aleluia! Isso é Deus realizando milagres, irmãos. Deus continua ainda a realizar milagres, prodígios e maravilhas. Então essa mulher estava lá no dia de sábado, naquela situação. Jesus chegou, tocou nela, repreendeu aquela situação que estava vivendo na vida dela, que era o espírito maligno, saiu da vida dela, ela foi curada, foi transformada, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer nesta manhã que Deus continua aí olhando para você. Da mesma maneira que ele olhou para aquele homem, olhou para aquela mulher, também ele olha para você, porque ele tem compaixão, ele é misericordioso. E eu quero dizer para você nesta manhã, o Deus daquela mulher que fez aquele grandioso milagre, o Deus daquele homem que é Jesus Cristo, que operou na vida dele, ele continua a operar e vai operar na sua vida. Então também depende de você ser obediente, porque o Senhor diz claramente: levante-se, venha para o meio, estenda as mãos, e
e o milagre aconteceu. Para esta mulher, ele foi até o encontro dela, colocou sua mão sobre ela e repreendeu aquela enfermidade e ela foi curada. E hoje também não pode ser diferente. Tem duas maneiras, várias maneiras que o Senhor trabalha. Ele trabalhou de uma forma diferente com o homem e trabalhou para com esta mulher de uma forma diferente. E eu pergunto, qual é a forma que o Senhor vai operar na sua vida? Eu não sei, mas Ele está dizendo, se a enfermidade vai desaparecer, se é dores vai desaparecer, o que importa é que o Senhor está falando. Hoje é o seu dia, hoje é a sua hora. Então levante-se, tome uma atitude, creia que Ele é fiel. Aleluia! Deus é poderoso. Deus é poderoso. Grandes coisas eu já vi com meus próprios olhos. Grandes coisas. E hoje aqui também não é diferente. Vamos ficar em pé? Uma pequena reflexão nesta manhã para nossas vidas. Porque eu creio que Deus, Ele é grande e sempre será grande. E operando, Senhor, ninguém pode